Será que o Gear 50 quebra as leis da física? Toon Force é real ou é invenção de fãs? Salve fanáticos em One Piece! Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva e bem-vindo à família Anime no Kokoro. O Luffy sempre fez coisas absurdas, e as leis da física em One Piece também não funcionam exatamente como as nossas. Mas algumas das coisas mais absurdas que o Luffy já fez sempre tiveram a ver com comida. Afinal, ele tem um buraco negro na barriga e devora tudo que ele vê pela frente, e tá sempre com fome, mesmo depois de comer muito. E levando em consideração que as leis da física no mundo de One Piece é diferente das nossas, mesmo com umas regras quebradas, o Luffy já driblou essas regras também. Ele nunca se importou muito com as leis da física, para ser sincero. A gente já sabe que ele come toneladas e logo em seguida tá com fome. E o despertar da sua Akuma no Mi veio no seu estado de quase morte. Luffy estava lutando com Kaido, e o próprio Kaido achou que ele tinha morrido. Talvez ele realmente tenha passado por uma experiência de morte. Ficou alguns segundos totalmente sem consciência. Isso pode acontecer até mesmo no nosso mundo real, quanto mais no anime. De todas as formas, depois que ele voltou já despertando a sua fruta com os tambores do seu coração tocando. E é interessante pensar que o mestre do Luffy, o Rayleigh, talvez já sabia disso. O treinamento do Rayleigh é muito suspeito e sempre gerou várias teorias. Se o Rayleigh já sabia disso, que ele precisava de um estado de quase morte, que ele precisava praticamente morrer para despertar sua fruta, faria sentido tudo o que ele falou pro Luffy. Afinal, ele não falou pro Luffy ficar treinando. Na verdade, o Luffy teve até um tempo disponível. Ele ficou 1 ano e 6 meses com o Rayleigh e 6 meses ele ficou de férias. Mentira, na verdade ele foi salvar o irmão. De todas as formas, todo mundo treinou 2 anos. Só o Luffy que ficou vagabundeando por 6 meses a mais. E o Rayleigh já sabia que o Luffy não precisava treinar mais. Afinal, ele disse que o Luffy só conseguiria evoluir a partir de agora no calor da batalha. Ou seja, ele precisaria basicamente sofrer e apanhar para adversários mais fortes para ir despertando novas habilidades e novos poderes. E ele fez isso com maestria. Só que se o Rayleigh já soubesse que o Luffy precisasse passar por um estado de quase morte para despertar a sua fruta, se ele já tivesse consciência disso, talvez o Rayleigh já tenha visto outro usuário da Gomu Gomu no Mi, ou já tenha lido algum registro de alguém que a usou. O governo mundial garantiu que ninguém desperta essa fruta há muito tempo. Mas você vai confiar no governo mundial de One Piece? Fala sério, a galera inventa mentira para todo mundo. De todas as formas, o papo do Rayleigh sempre foi muito suspeito, e o governo mundial é mestre em enganar as pessoas. Enganou até a gente, falando que a fruta chamava Gomu Gomu no Mi. Você foi enganado todo esse tempo. Para não ser mais enganado, você precisa estar inscrito aqui no canal com o sininho de notificações ativo. E antes de você deixar um like aqui no vídeo, que eu sei que você vai deixar, vamos entender um pouco mais do despertar lendário e até temido pelo Gorosei e pelo governo mundial. Vamos pensar o seguinte, o Gorosei tem o poder de toda a marinha nas suas mãos. Eles, apesar de ser uma organização separada, eles caminham juntos e um depende do outro. De forma que o Gorosei pode ativar a marinha, pode controlar os almirantes. E se essa galera tem receio de que a fruta do Luffy desperte, tem algo muito grande aqui, não é pouca coisa não. E eu posso até dizer que a gente não viu nem 10% do poder dessa fruta desperta. Afinal, o Gorosei é muita coisa. E além de esticar, moldar o corpo, o Luffy adquiriu um dos poderes mais apelativos de todas as obras, não é só de One Piece não. Se você olhar para DC, Marvel e outras obras, até filmes de ficção, e é claro, outros animes, você vai se deparar com um poder que é exagerado demais para caber em qualquer obra. Esse poder tem 3 características básicas: ser irredutível, invulnerável e intancável. Se no modo Gear 50, o Luffy se torna uma massa de poder gelatinosa que não pode ser atingida nem com armas e nem com haki, ele não recebe nem sofre nenhum dano, não se cansa, brinca com as leis da física e ainda não vimos praticamente nada desse poder. O Luffy basicamente extrapolou todos os limites. Quando ele ficou cansado, ele mesmo decidiu que não estava mais cansado. Ele cansou, ficou murcho e voltou exatamente para o que era antes no início da luta, driblando até mesmo a própria exaustão e os limites naturais.
Apesar de reclamar que os ataques do Kaido estavam doendo, ele não estava sofrendo dano, ele nem sequer ao menos ficou sujo. Sabe quando um personagem de One Piece ou de outros animes toma um dano e fica uma sujeirinha ali marcado? O Luffy não estava recebendo dano. Ele poderia até sentir alguma dor, mas isso não simbolizava nada do golpe real. Os golpes que o Kaido acertou no Luffy Gear 50, antes dele se transformar, todos eles nocautearam o Luffy. O Luffy tomou o mesmo ataque que nocauteou ele várias vezes com lutas anteriores com o Kaido e simplesmente falou, ai que dor. E dessa vez, ao invés de desmaiar, ele só reclamou. Seu corpo se moldou, tomando o formato da clava do Kaido, dos punhos do Kaido e moldando tudo à sua volta. E a gente está falando só da capacidade do Luffy de ser irredutível. Ou seja, ele tem uma massa que não se reduz, ele não sofre dano com praticamente nada. Sendo assim, a gente também vai explorar essa linha da invulnerabilidade e de ser intancável. Afinal, nessa forma, até agora, pelo que tudo indica, não existe uma força que consiga atravessá-lo ou feri-lo. Tudo que se aproxima dele vira comédia, fica com um gráfico diferente. E eu não estou afirmando que ele tenha Toon Force. Só estou dizendo que o poder que o Luffy ganhou é algo tão apelativo que ele ultrapassa os limites da realidade, quebrando as leis da física, e como isso ainda não pode ser entendido, fica catalogado na ala dos milagres. Sendo assim, algumas pessoas simplesmente entendem como Toon Force. Enquanto elas não são catalogadas, elas realmente são acontecimentos sobrenaturais. O que o Luffy está fazendo é simplesmente quebrar a realidade ou a lógica. Toda vez que o Luffy aprende um Gear novo, ele vai mostrando os seus poderes aos poucos. E não vai ser diferente com esse novo Gear. O Nika, Deus do Sol, tem muito mais poderes, com certeza. Eu garanto para vocês que ainda vão vir muito mais habilidades dali. Quando o Luffy aprendeu o Gear Second, ele não mostrou todas as suas capacidades e todas as suas habilidades de início. E foi exatamente assim com o Gear Third, que ele lentamente foi adaptando as novas habilidades, e o Gear Fourth, que é o que mais tem modos até agora. Parece também que o Luffy está seguindo outra sequência. A cada Gear novo, cada Gear tem mais formas distintas. Ou seja, provavelmente o Gear 50 tem várias formas que a gente nem viu ainda. E já que o Luffy é o Deus do Sol, o Luffy terá alguma característica de intenso calor. O fogo pode até ser uma consequência, mas o Sol não tem fogo. É importante lembrar disso. A fusão que acontece no Sol gera calor e também gera uma das características mais cobiçadas por todos os cientistas, que é praticamente uma energia infinita. Eu não sei como é que isso vai ser explicado na borracha, como que a borracha faz uma fusão nuclear, uma fusão solar e consegue adquirir energia infinita. Mas faz todo sentido se o Luffy tiver um mini Sol dentro dele. Assim como o Deus do Sol, ele consegue absorver e gerar energia praticamente infinita nessa forma, e assim conseguir lutar praticamente infinitamente, sendo completamente irredutível. Fala sério, isso é apelação demais. Mas como também já foi explicado, a fruta do Luffy não é exatamente de borracha, ela é do Deus do Sol. As características elásticas acompanham o Deus do Sol, mas isso pode ter uma explicação mais profunda. Ao invés de borracha, essas características elásticas se estendem até outras coisas. Porque agora nós estamos vendo que não é só o corpo do Luffy que é de borracha. Ele consegue esticar coisas, pessoas, objetos e tudo à sua volta. Além de conseguir neutralizar algumas outras coisas de forma bem banal. Sendo assim, o Luffy está conseguindo moldar a realidade no Gear 50. E isso vai muito mais além do que características de borracha. Eu lembro que algum tempo atrás muito se teorizou sobre a fruta do Luffy, porque todo mundo levava em consideração que a fruta era de borracha. Então eles acreditariam que a borracha se estenderia às coisas e objetos, assim como a fruta do Doflamingo e assim como a fruta do Katakuri. Ambas paramécias que despertaram e conseguiram transformar o seu ambiente exatamente no que a fruta controla. Mas a fruta do Luffy nem sequer é uma paramécia. Ela é uma Zoan e ela tem características muito diferentes de todas as outras Zoans porque ela é uma Zoan mítica. E como a gente já tem experiência com o Marco, as Zoans míticas quebram todas as regras das antigas Zoans normais que só têm características de animais. As Zoans míticas têm muito mais capacidades, muito mais habilidades e vão muito além do comum.
De forma que em uma análise bem simples e em uma teoria bem rápida, talvez o poder do Luffy não seja a borracha, e sim alterar a realidade. Alterando a realidade do tamanho dos seus braços, o tamanho das coisas, e nos seus ataques, ele sempre alterou a realidade. Até a quantidade de comida que ele come, ele altera a realidade. E se você analisar todas as lutas e acontecimentos até hoje, a característica principal do Luffy não foi a borracha, e sim a alteração da realidade. Eu te vejo aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber a sua opinião. Não deixe de macetar o botão de inscreva-se porque eu quero te ver aqui em vídeos novos. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.